Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio aí de Times e Histórias para falar da Série D. A Série D que já começou um jogo na sexta-feira e 17 jogos ontem no sábado, portanto 18 jogos já realizados. A gente tem muito para falar aqui hoje neste episódio do Times e Histórias, que está sempre acompanhando aí a Série D com você, amigo torcedor. Só para lembrar, pessoal, na última quinta-feira eu participei lá do programa do canal Baribola, o podcast, e tá tudo gravadinho lá. Se você não conseguiu acompanhar, né, porque foi um pouco tarde, foi 9h40 da noite, terminou depois da meia-noite o programa. Se você não pôde acompanhar, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link lá do programa, onde eu falei muito sobre esse canal aqui, a origem do canal, enfim, outras curiosidades que talvez você queira saber, beleza? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. Se você quiser acessar, é só chegar lá e ver essa participação, que eu já de imediato agradeço aí aos participantes lá do Baribola Podcast. Foi muito bacana, foi muito legal ter participado do programa. Bom, então vamos logo, porque olha, tem muito jogo pra gente falar nesta Série D, jogos de sábado e um jogo da sexta-feira. Vamos lá então. Começamos então com o grupo A1, o grupo lá do norte, né? Onde tivemos, olha só, já começamos com goleada, hein? São Raimundo do Amazonas contra o Náutico de Roraima. Já começamos então com essa goleada aí. O São Raimundo amazonense não deu chances aí para o Náutico. Esse jogo foi no estádio da Colina, 5-1 para o time da casa. O Náutico ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. 5-1 então, São Raimundo amazonense contra o Náutico. O outro jogo também é do São Raimundo contra Porto Velho, só que o São Raimundo lá de Roraima e o Porto Velho de Rondônia, né? Estádio Canarinho lá em Boa Vista foi esse jogo. Celson abriu o placar para o São Raimundo aos 19 minutos do primeiro tempo. Aos 33, o goleiro do São Raimundo tentou afastar, mas a bola acabou batendo na sua zaga e acabou tendo então gol contra e empate do Porto Velho. O Mundão voltou a ficar à frente do placar aos 37 do segundo tempo, quando Rian marcou cobrando pênalti. Só que 2 minutos depois, Ariel do Porto Velho bateu, a bola desviou e foi para o gol final. 2-2, empate então nesse jogo aí lá no norte pela Série D. Próxima partida, Rio Branco contra Amazonas. Grande jogo também entre duas equipes que estão aí na parte de cima da tabela. Esse jogo foi lá no estádio Florestão e o Amazonas abriu o placar com Rafael Tavares cobrando falta aos 23 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 38, ainda do primeiro tempo, o Vinícius Soares recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Amazonas com 1 a menos ainda aí no primeiro tempo. O Estrelão empatou aos 9 do segundo tempo com Ciel e o time visitante ainda conseguiu marcar o segundo gol aos 39 através de Vitinho. Portanto, 2-1 para o Amazonas mesmo com 1 a menos. Só que quando eram jogados 49 minutos do segundo tempo, escanteio para o Rio Branco, o goleirão Evandro Gigante foi para a área e de cabeça empatou para o time da casa 2-2, praticamente no último lance da partida. Gol de goleiro, gol aí de raça da equipe do Rio Branco, que conseguiu o empate no finalzinho do jogo. Ainda tem mais um jogo para acontecer, ó. O Trem recebe o Humaitá na segunda-feira. Amanhã esse jogo entre Trem e Humaitá. A classificação até o momento tem o Amazonas com 14 pontos, líder aí do grupo 1. Rio Branco e Porto Velho vem logo depois com 11 e o São Raimundo do Amazonas em quarto com 10. O São Raimundo de Roraima em quinto com 8. Depois o Humaitá em sexto com 4 pontos, ainda joga.
e o Trem em sétimo com 2 pontos ainda joga também. O Náutico é o lanterna desse grupo com apenas 2 pontos aí, ainda não venceu a equipe de Roraima. Ok, vamos para o grupo 2. No grupo 2, Pacajus e Tunaluso, grande vitória aí do Pacajus. Esse jogo foi o jogo que abriu essa sexta rodada, esse jogo aconteceu na sexta-feira. Igor abriu o placar no início do segundo tempo e Testinha marcou de pênalti aos 15 também do segundo tempo. Pacajus então 2-0 assume a liderança, enquanto que a Tunaluso brasileira amarga aí a lanterna desse grupo 2. Esse grupo que ainda teve Castanhal e Juventude Samas, jogo lá na cidade de Bragança, no Pará, e o Castanhal teve mais volume de jogo, jogou melhor, só que não soube aí aproveitar as oportunidades. Inclusive perdeu um pênalti a equipe do Castanhal e terminou tudo como começou, 0-0. E tivemos mais um jogo nesse grupo, 4 de julho contra Tocantinópolis, mais um bom jogo pela Série D aí, em Piripiri, no Piauí, esse jogo. O time da casa abriu o placar com Leandro Amorim de cabeça aos 24 minutos do primeiro tempo. Aos 32, ele mesmo, Everson Bilal, empatou para o Tocantinópolis e aos 39, o 4 de julho voltou a ficar na frente através de um gol contra. Final do primeiro tempo, 2-1 para o 4 de julho. No segundo tempo, o time de Tocantins chegou ao empate com Marcinho aos 37 minutos e terminou assim 2-2 lá na cidade de Piripiri. Ainda temos um jogo nesse grupo, ó. Motoclube contra Fluminense jogam hoje, no domingo, para a complementação desse grupo A2. A situação: Pacajus agora é líder com 11 pontos, Motoclube e Fluminense, que jogam hoje, vem em segundo e terceiro lugar com 9 pontos, o Castanhal, quarto colocado com 9 e o Tocantinópolis em quinto também com 9, todo mundo com 9 aí. Na sexta colocação, 4 de julho com 6, em sétimo Juventude com 5 e em último lugar a Tunaluso brasileira, que ainda não venceu na competição, apenas 2 pontos ganhos nesses 6 primeiros jogos aí da Série D. Partimos para o grupo 3, grupo A3 agora, onde tivemos Crato contra Globo, jogo entre duas equipes aí que estavam nas últimas colocações do grupo. Melhor então para o Crato, que conquistou a sua primeira vitória na competição. Matheus Costa fez o primeiro aos 41 do primeiro tempo, Crato 1-0. No segundo tempo, Hudson ampliou aos 17 e aos 21, Bruno diminuiu para a equipe do Rio Grande do Norte. Para o Globo, final, Crato 2, Globo 1, primeira vitória do Crato aí no campeonato. Próxima partida, Souza 3, Afogados 2. Grande jogo esse aí, o time visitante marcou logo aos 3 minutos de jogo com o Rogerinho cobrando pênalti e ampliou aos 40 com Toninho Paraíba. 2-0 então para o Afogados no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Souza conseguiu a virada em 13 minutos. Aos 35, Natalício diminuiu. Aos 37, Otacílio empatou. E aos 48, Kaique de pênalti marcou o gol da virada aí da equipe do Dinossauro. Estava perdendo por 2-0, conseguiu a virada. Grande vitória do Souza frente ao Afogados aí, 3-2 para a equipe do Dinossauro. Seguimos então com a próxima partida, Retrô contra Icasa. Grande vitória do líder Retrô lá na Arena Pernambuco. Franklin Mascote, sempre ele, marcou de cabeça aos 47 do primeiro tempo. Mascote de novo marcou aos 13 do segundo tempo e aos 45 Pedro Costa fez o terceiro. Final, grande vitória aí da Fênix de Pernambuco, Retrô 3 e Icasa 0.
grande vitória do Retrô. E ainda tivemos nesse grupo o jogo entre América e São Paulo Cristal. Esse jogo foi lá na Arena das Dunas e empate sem gols aí para o São Paulo Cristal. Foi um bom resultado, o time está em segundo na classificação e conseguiu um empate então fora de casa. Já o América não foi um bom resultado não, inclusive o Mecão saiu lá da zona de classificação. Vamos ver a classificação, ó. Portanto, todos os jogos nesse grupo 3 já foram realizados. O Retrô é líder com 14 pontos, depois 3 equipes com 10 pontos fecham a zona de classificação. O São Paulo Cristal, o Souza e o Icasa, todos com 10 pontos. O América então caiu para a 5ª colocação, agora com 9 pontos. Em sexto, Afogados com 8, em sétimo, Crato com 4 pontos e na última colocação, o Globo com 1 pontinho ganho até agora, ainda não venceu no campeonato. Então a gente tem aí praticamente 6 equipes lutando bravamente aí para ficar entre os 4 primeiros colocados. Grupo bastante disputado esse grupo 3 aí. Beleza, vamos para o próximo grupo, o grupo A4, onde tivemos Lagarto contra Juazeirense, o único jogo desse grupo, jogo entre 2 equipes que estão brigando aí também para ficar entre os 4 primeiros colocados. E uma grande vitória então do Lagarto, que foi melhor, fez 2-0 com Lucas e Bruninho ainda no primeiro tempo e garantiu os 3 pontos aí. Essa foi a segunda derrota seguida aí do Canção de Fogo, que estava bem no campeonato, mas agora com 2 derrotas já começa a se complicar. Os outros jogos do grupo serão todos hoje, no domingo, tá? Santa Cruz pega o CSE, jogo difícil pro Santinha, mas tem que vencer se quiser ficar vivo aí na briga pela classificação. Asa de Arapiraca recebe a Jacuipense e o Atlético de Alagoinhas recebe o Sergipe. Esses jogos todos hoje no domingo, ok? Então a gente tem a classificação com apenas um jogo realizado, ó. O Lagarto assumiu a liderança, tá agora com 10 pontos ganhos, depois o Asa com 9, Jacuipense e Juazeirense com 8, fecham então a zona de classificação. Lutando para se classificar, temos o CSE com 7 pontos, o Atlético de Alagoinhas com 4, Santa Cruz com 4 e o Sergipe também com 4. O Sergipe que ainda não venceu no campeonato. Muito disputado também esse grupo 4 aí. Beleza, vamos pro próximo. Grupo A5 agora, Ceilândia contra Iporá. Também o único jogo desse grupo, jogo sem gols lá em Abadiã, e apesar do empate fora, o Iporá continua sem vencer no campeonato. Não foi nada bom para a equipe visitante. Para o Ceilândia até que somou mais um ponto, o Ceilândia continua na zona de classificação. Ainda jogam hoje Ação contra a Anápolis, Costa Rica contra a Operário e o Grêmio Anápolis que recebe a equipe do Brasiliense, só que esse jogo do Grêmio Anápolis contra Brasiliense só vai acontecer na quarta-feira, dia 25, ok? Classificação até o momento, ó, Brasiliense é líder com 13 pontos, o Ceilândia foi a 11, é o segundo colocado, Anápolis em terceiro com 10, Costa Rica com 7 na quarta colocação, Operário também tem 7 em quinto, Grêmio Anápolis em sexto com 6, o Iporá em sétimo com 3 pontos e o Ação na última colocação ainda não venceu nem empatou, não marcou pontos ainda a equipe do Ação, perdeu 5 jogos que disputou. Continuamos com o grupo A6, nesse grupo A6, grande jogo aí entre o RT e Real Noroeste, hein? Depois de um início de campeonato com 3 derrotas seguidas, inclusive na primeira rodada a URT perdeu de 8-0 para a Ferroviária, a URT vai se recuperando aí na Série D. Neste último sábado venceu mais um jogo, venceu o até então líder Real Noroeste lá na cidade de Patos de Minas. O time capixaba teve o jogador Ítalo expulso aos 24 do segundo tempo e aí
a URT aproveitou e aos 27, Matheus Rebé marcou o único gol desse jogo que deu mais 3 pontos para a União Recreativa dos Trabalhadores, vitória do time mineiro aí por 1-0. O outro jogo desse grupo, Ferroviária e Pouso Alegre. A Ferrinha continua dando vexame aí na Série D, hein? Muita gente esperava muito mais da Ferroviária, que inclusive goleou a URT no primeiro jogo 8-0, mas depois daquilo não fez mais nada praticamente no campeonato. E dessa vez perdeu em casa para o agora líder Pouso Alegre. O gol da partida foi aos 22 do primeiro tempo, com Matheus Roldan marcando um bonito gol, encobrindo o goleiro da Ferroviária. Vitória fantástica aí do Pousão, que agora assume a liderança desse grupo 6 aí. Ainda tem mais 2 jogos para acontecer hoje, Nova Venécia recebendo a Caldense e o Bahia de Feira recebendo a Inter de Limeira. A classificação até o momento tem o Pousão em primeiro com 13 pontos, Real Noroeste em segundo com 12, Nova Venécia em terceiro ainda joga, tem 8 pontos, a URT agora já chega na 4ª colocação com 7 pontos. Inter de Limeira e Bahia de Feira têm 6 pontos, ainda jogam, a Ferroviária em penúltimo lugar com 5 pontos, e a Caldense na última colocação com 2 pontos nesse grupo 6 aí. Vamos lá, partimos para o grupo A7, onde tivemos Nova Iguaçu contra Oeste. Bela vitória do time da casa frente ao Oeste de Barueri. O Rubrão até que saiu na frente com o Léo Ceará aos 33 minutos do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, 1-0 para o Oeste. Mas no segundo tempo o time da casa foi para cima, Juan empatou logo no primeiro minuto e depois aos 21 marcou mais um para o Nova Iguaçu. Final de jogo 2-1 aí para a equipe carioca diante do Oeste. E outro jogo, outro duelo envolvendo aí cariocas e paulistas, Santo André e Portuguesa. As duas equipes precisavam vencer para tentar chegar no G4 e dessa vez a vitória foi dos paulistas. O Santo André marcou o único gol do jogo aos 10 minutos do primeiro tempo com David Ribeiro. Final 1-0 para o Ramalhão, que mesmo assim ainda não conseguiu entrar aí no G4. Vamos ver aqui, ó. Temos mais 2 jogos para acontecer ainda hoje. Pérolas Negras recebe o líder São Bernardo e o Cianorte recebe o Paraná Clube. Situação no grupo, São Bernardo é líder com 11 pontos, Paraná em segundo com 9, o Nova Iguaçu agora é o terceiro colocado também com 9 e o Oeste caiu para a 4ª colocação com 8 pontos. O Santo André, apesar da vitória, chega na 5ª colocação com 7 pontos, ainda não está na zona de classificação. Cianorte ainda joga, tem 5 pontos na 6ª colocação. Portuguesa caiu para a 7ª colocação com 4 pontos. E Pérolas Negras está na última colocação com 3 pontos e enfrenta o líder São Bernardo hoje, no domingo. E finalmente chegamos no último grupo, no grupo A8, jogo entre Juventus e Cascavel. Jogo ontem, no sábado, lá em Jaraguá do Sul, e empate em 1-1. O Juventus marcou primeiro com Bruno Dipp aos 29 minutos de jogo, mas o Cascavel empatou aos 37 com William Simões. Esse foi o placar do primeiro tempo e do jogo 1-1. Bom empate para o Cascavel, que ainda não perdeu no campeonato e se mantém na liderança aí, ganhando mais um pontinho fora de casa. O Juventus já complica a situação, é o lanterna desse grupo, a gente já vai ver a classificação. Antes vamos falar de mais um jogo, ó. Caxias e Marcílio Dias, mais um bom jogo neste sábado lá em Caxias do Sul. O primeiro tempo foi sem gols, mas no segundo tempo o Marinheiro foi quem saiu na frente, isso mesmo. Marcílio Dias, com 2 minutos do segundo tempo, abriu o placar através do jogador Padu. Porém, o time da casa reagiu
e Mateuzinho deixou tudo igual aos 13 minutos. Aos 19, Diogo Sodré bateu pênalti e virou para o Caxias. E aos 32, Gustavinho de cabeça marcou o último gol do jogo. Caxias 3, Marcílio Dias 1 foi a estreia do técnico Thiago Carvalho no comando do Caxias. O jovem técnico Thiago Carvalho, que foi campeão com a Aparecidense na Série D do ano passado, ele que ficou bastante tempo lá na Aparecidense, agora foi para o Caxias do Sul tentar mais um acesso aí na Série D. Bom, e para complementar essa rodada no grupo 8, hoje temos Azures recebendo o Aimoré e o São Luís recebendo a equipe do Próspera. E a classificação até o momento, Cascavel é líder com 14 pontos, o Caxias agora é o segundo colocado, tem 10 pontos, ainda joga o Aimoré, que é o terceiro com 9, e o Azures, que é o quarto com 8 pontos. O Marcílio Dias em quinto lugar com 7 pontos, São Luís em sexto com 5, Próspera em sétimo com 4 pontos e o Juventus lá de Jaraguá do Sul, apenas 3 pontos, ainda não venceu no campeonato, é o último colocado desse grupo 8. Muito bem, amigo torcedor, chegamos ao final deste episódio de Times e Histórias. São muitos jogos na Série D, não tem como o vídeo ficar mais curto do que esse aqui. Mas eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se você gostou, deixe o seu like, isso ajuda muito aí na divulgação do vídeo no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, faça parte do nosso time e é lógico, você é sempre bem-vindo a fazer comentários aí no canal. Eu vou deixar então na descrição desse vídeo o link da minha participação lá no programa Baribola, o podcast. Quem quiser pode colar lá para assistir essa entrevista. Muito obrigado, amigo torcedor,